Olá pessoal, daqui a pouco nós vamos conversar sobre a guerra entre os deuses e homens, a guerra dos homens ao lado dos deuses e sobre as guerras que são feitas em nome desses deuses. Onde tudo começou, na Suméria. Título do livro do Noah Kramer, um acadêmico, não era ufólogo, não era conspiranoico, mas escreveu um dos melhores livros sobre a civilização suméria, onde todos os escritores posteriores se basearam. Até já. Pois é, e será que não foram esses deuses que estão nos engendrando em guerras intermináveis? Acaba uma guerra, começa outra. Será que eles continuam atuando dentro da nossa civilização? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui a pouco. Tem muita coisa para conversar sobre isso. Nós estamos vendo o mundo em volta, se articulando, preparando para uma nova guerra. A Síria volta a ser invadida pela Turquia e o Vaticano se agitando. O que é que tem por trás disso tudo? Esses deuses? Vamos ver. Até já. Olá pessoal, vamos começar a comentar sobre esse assunto meio doido, mas que de doido não tem nada. Loucura são as invenções dos homens para as guerras e dos deuses que colaboraram com isso. Em 16 de julho de 1945, às 17h30, foi feita a história em Álamo Gordo, Novo México. O local específico era um trecho inofensivo no deserto, na faixa de mísseis e testes de mísseis em White Sands, que na época era chamado Campo de Provas de White Sands. Esse mesmo trecho no deserto não estava destinado a ser um local famoso, ia ficar apagado. Mas, no entanto, hoje ele é um local absolutamente histórico. Ali, com o codinome de Trinity, foi o local do primeiro teste de uma bomba atômica no mundo. E culminou com a que foi o resultado de anos e anos de trabalho altamente classificado para aperfeiçoar o que eles chamam, os técnicos, da melhor arma de destruição em massa. Mas o programa em si, o Projeto Manhattan, foi supervisionado por um físico brilhante, muito famoso, Dr. J. Robert Oppenheimer. Ele viveu de 1904 até 1967. Ele foi praticamente o pai da bomba atômica. Esse projeto empregou milhares de funcionários. O poder destrutivo da bomba atômica chocou até os técnicos que trabalhavam no programa, que segundo eles estava longe, eles não tinham certeza de quais seriam os efeitos precisos quando a bomba fosse detonada. Eles logo descobriram. Uma cratera com pelo menos 340 pés de diâmetro foi esculpida no chão do deserto. A areia do deserto derreteu. E ali ela se transformou num vidro radioativo de cor verde, apelidado de trinitito. Nós vamos encontrar esse trinitito em vários lugares do mundo. A explosão, que foi equivalente a 19 toneladas de TNT, detonando de uma só vez, foi sentida a 320 km de distância, enquanto o flash que iluminava o céu da manhã era visível em grande parte do Novo México. Novo México fica nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o país México, é um estado, um estado americano. Então, para proteger o silo em torno da detonação do dispositivo, o sigilo, aliás, desculpem, para proteger esse sigilo que havia em torno dessa experiência, que era secretíssima, os militares colocaram uma reportagem nos jornais, publicaram, divulgando e asseguravam à imprensa que tudo isso foi uma explosão de um depósito de munições localizado num local remoto do deserto. Uma grande quantidade de explosivos e pirotécnicos, fogos de artifício, explodiu e acrescentaram que não houve perda de vidas, nem de técnicos responsáveis pela manutenção desse depósito. Pois é, com esse teste bem sucedido, né, além dos sonhos mais loucos da equipe, o próximo passo foi usar a ameaça da incrível bomba como um meio de terminar a Segunda Guerra Mundial.
Os combates na Europa já haviam terminado no dia 8 de maio de 1945. Contudo, o problema era que no teatro de guerra do Pacífico, o conflito ainda se arrastava intensamente. E vendo que havia uma possibilidade distinta de combater os japoneses de maneira convencional seria muito caro e com um número de baixas absurdo que já estavam acontecendo, as batalhas estavam violentíssimas e as perdas eram muito grandes dos dois lados, maior do lado dos japoneses. Pois é, no dia 6 de agosto de 1945, a cidade japonesa de Hiroshima foi destruída por uma bomba atômica chamada The Little Boy. 3 dias depois foi a vez da cidade de Nagasaki, que foi igualmente arrasada por um dispositivo idêntico conhecido como Fat Boy. Garoto gordo. Eram pequenas, não eram bombas gigantescas. O poder de destruição é fantástico, mas as bombas são pequenas. Diante da perspectiva de ver sua nação sistematicamente varrida do planeta, o Japão se rendeu. O número de mortos era enorme e estimava-se que as mortes combinadas em ambas as cidades ultrapassassem 250 mil. Igual a 500 mil mortos, se contar entre morreram na hora do impacto, 120 mil instantaneamente, depois foram morrendo de radiação. Isso era uma prova do poder e dos efeitos devastadores da bomba atômica, para não mencionar o medo que tais armas geraram, de formas que elas não foram mais usadas em nenhuma guerra, ainda bem. Mas é possível que essas armas atômicas tenham sido usadas antes do teste de Trinity, antes dos ataques do Japão? Incrivelmente é possível que essas armas tenham sido usadas há milênios atrás por civilizações altamente avançadas que hoje são percebidas como nada além de lendas e mitos. Folclore. Existe um site chamado Message to Eagle, Mensagem para a Águia, que fala sobre um relatório intitulado Evidências Físicas de Antigas Guerras Atômicas que podem ser encontradas em todo o mundo. Isso foi no início dos anos 50 que os arqueólogos que conduziam escavações em Israel descobriram uma camada de vidro verde fundido. Uma coisa vitrificada, Maria vitrificada. Eu estou mostrando aí para vocês a foto do Trinity. A camada tinha 1/4 de polegada, mais ou menos 6 milímetros, a espessura de um lápis. 1/4 de polegada de espessura e cobriu uma área de várias centenas de metros quadrados. Tudo feito em quartzo fundido. Era uma areia com uma coloração verde, bem esverdeada, né? Com estratificadas, com camadas, como se fossem pedaços de vidro colados um no outro. E muito semelhantes, né? Muito semelhantes aos trinitritos que foram encontrados na área dos testes atômicos no estado de Nevada na época, na década de durante o ano de 1950. Foram feitos vários testes. 5 anos antes, uma fina camada do mesmo vidro foi desenterrada debaixo de estratos do período neolítico, bem na área da Suméria, ali na Babilônia, ao sul do Iraque, onde era a Babilônia. Bem assim ao sul do deserto de Saara, do deserto Saara, que envolve toda aquela região. Também nós vamos encontrar vários desses trinititos, rochas negras e vitrificadas que mostram evidências de que foram submetidas a intensa radiação. Essas pedras quebradas e queimadas são chamadas por eles de raras. Elas estão espalhadas por uma área de 12 mil quilômetros quadrados. Olha que coisa incrível. Quem olha no mapa, vê no mapa, na foto de satélite, a península do Sinai enegrecida no sul dela. Ali onde supostamente aconteceu uma batalha atômica com a destruição de Sodoma, Gomorra e mais 5 cidades. Outro pesquisador é Emanuel Velikovsky, um estudioso russo, independente. Ele escreveu vários livros, entre eles Words in Collision, quer dizer, Mundos em Colisão, que reinterpretaram a história oficial. Ele fala sobre isso, ele fala sobre essas anomalias. Ele nasceu em 1895, morreu em 1975. Ele observou que essas formações todas eram muito semelhantes às encontradas no site de Trinity, lá em Nevada. Hoje você pode fazer visita turística lá, vai ver a cratera aqui. Foram vários, centenas de experimentos com bombas atômicas de pequena potência. O exército americano fez vários testes. Então ele notou essa semelhança. Alguns campos únicos têm 100 milhas de diâmetro e ocupam uma área de 6 ou 7 mil milhas quadradas. Isso lá no deserto do Saara. Alguns campos possuem pedras, uma do lado da outra, e bem compactada, como se fosse grudada. E a passagem pelo campo é quase que impossível. As pedras têm um gume afiado e chamuscado, né? E ali na área não tem nenhuma atividade vulcânica, nenhuma erupção também. Uma erupção vulcânica também não lançaria
esse tipo de pedra, elas ficariam livres e não agrupadas, grudadas uma à outra. E esse fato depõe contra o argumento de uma origem vulcânica das pedras. Esse vidro do deserto, formado por bombas atômicas antigas, já é bem conhecido dos geólogos. Também em dezembro de 1982, um outro pesquisador, Patrick Clayton, ele era da Egypt Geological Survey. Ele trabalhava para essa organização de pesquisas e ele estava dirigindo o carro dele entre as dunas do grande mar de areia perto do platô de Saad, no Egito, quando ele ouviu uma trituração debaixo das rodas, um barulho de alguma coisa quebrando. Ao examinar o que estava causando o som, ele encontrou uma grande quantidade de pedaços de vidros na areia. Intini continuou o relato dele. Ele diz que a descoberta chamou a atenção de geólogos do mundo inteiro e plantou a semente de um dos maiores enigmas nessa área, né? Um dos enigmas científicos modernos que não existem muitas explicações. Que fenômeno poderia ter sido capaz de elevar a temperatura da areia do deserto a pelos menos 3.300 graus Fahrenheit, dá mais de 15 mil graus Celsius, moldando o chão, o solo em grandes folhas de vidro verde e amarelo sólido? Um outro que fala também sobre o assunto é David Icke, conhecido de todo mundo aí que acompanha os sites, essas páginas de conspiranoicos. David Icke, ele também falou, ele estudou sobre isso, e ele fala nos livros dele, Children of Matrix, As Crianças da Matrix, sobre essa possível guerra atômica na antiga área do Paquistão, ali entre o Paquistão e a Índia. E eles vivem em guerra até hoje. O Paquistão é uma potência nuclear, tem bombas nucleares. A Índia também. Já estiveram em guerra na década de 70, eles continuam em estado de guerra. A fronteira deles é militarizada e vivem ameaçando um ao outro. E toda essa história é apoiada, né, reforçada por uma descoberta surpreendente nessa área, onde foram encontradas as cidades indianas pré-históricas de Mohenjo-Daro e Harappa. Bem ao nível da rua, eu estou mostrando algumas fotos aí, na época das escavações arqueológicas, foram descobertos esqueletos parecendo que eles estavam fugindo e que a morte veio muito rápido. Eles foram encontrados espalhados pelas ruas, do jeito que eles caíram, ficaram lá. E que é interessante que não houve nenhuma erupção vulcânica para soterrar a cidade, e normalmente quando acontece a erupção vulcânica, os corpos ficam petrificados, né? Forma-se uma camada petrificada em volta do corpo. Nesse caso, e se fosse ao ar livre, mortos ao ar livre jogados, os animais sempre comem os corpos que estão em decomposição, os ossos ficariam espalhados, mas esses corpos foram encontrados ali do jeito que caíram, e nada alterou a situação, alterou a posição dos corpos. Eles ficaram ali, e nem um bichinho come, ninguém vai chegar perto de um corpo radioativo. Eles foram considerados altamente radioativos em um nível comparável ao de Hiroshima e Nagasaki. No entanto, não existe nenhuma indicação, como eu falei, de atividade vulcânica, e parece que as duas cidades foram destruídas praticamente ao mesmo tempo. Tem um artigo intitulado A Antiga Questão das Armas Nucleares, e ele faz uma pergunta: haviam armas de destruição em massa nos tempos pré-históricos? O autor que fala sobre isso, Micah Hanks, ele é uma autoridade nesse assunto, ele fez várias pesquisas sobre a possibilidade de guerras nucleares antigas. Ele disse que lugares como Mohenjo-Daro, uma cidade que foi próspera nos dias do passado, parecem apresentar evidências de algum evento cataclísmico em seu passado histórico, que pelos padrões de hoje fica difícil explicar como aconteceu, né? É verdade que se nós quisermos utilizar os padrões atuais disponíveis, nós vamos encontrar várias peculiaridades, né, e uma semelhança muito grande com os locais de explosões nucleares, tanto nos campos de teste americanos como em Hiroshima e Nagasaki. Agora ele tenta conciliar, né, essas teorias, procurando cada vez mais provas, né, porque todos esses lugares só apresentam uma semelhança em lugares que já foram feitos explosões de bombas nucleares. E vamos nós atrás dessas histórias incríveis. Um outro pesquisador de anomalias antigas, bem conhecido também, o David Hatcher Childers, ele diz no livro dele: outro sinal curioso de uma antiga guerra nuclear na Índia é uma cratera gigantesca perto da cidade de Bombai. É quase circular, chama-se cratera Lonar.
Ela tem 2.154 metros de diâmetro, um pouco mais de 2 quilômetros. É localizada a 400 quilômetros a nordeste de Bombaim. Ela tem, pelo menos geologicamente, 50 mil anos de idade, que é super nova, e pode estar relacionada a uma guerra nuclear da antiguidade. Nenhum vestígio de material meteórico foi encontrado no local ou nas proximidades. Essa é uma das únicas crateras, ou a única cratera de impacto conhecida no mundo em basalto. As indicações de um grande choque a partir de uma pressão superior a 600 mil atmosferas e o calor intenso e abrupto, quer dizer, indicado pelas esferas de vidro, são vitrificações esféricas em volta do basalto, feitas de basalto, podem ser verificadas no local. Sua pesquisa, Mika Hanks descobriu outras provas do que pode ser o principal exemplo de uma guerra atômica antiga. Interessante é um artigo escrito pelos pesquisadores Richard Firestone e William Topping. São vários pesquisadores que trabalharam nessa linha. O artigo é sobre uma evidência de uma catástrofe nuclear na Índia antiga. O artigo foi publicado na edição de março de 2001 da revista Mammoth Trumpet e relatou, curiosamente, além do que aconteceu na Índia e em outros lugares, os altos níveis de radiocarbono coletados aqui, na região dos Grandes Lagos, entre os Estados Unidos e o Canadá. Eu moro a 2 quilômetros de um deles, o Lago Ontário. De fato, o Firestone e Topping fizeram observações interessantes. Eles afirmam que toda a região dos Grandes Lagos e além foi submetida a bombardeios de partículas em uma catástrofe fantástica de radiação nuclear, que produziu nêutrons térmicos secundários a partir de interação com raios cósmicos. Bom, com relação a isso, Hanks observa que foi um evento nuclear de larga escala que remonta aos tempos paleo-indianos, lá na pré-história indiana. Embora os autores especulem que uma supernova pode ter sido a causa do evento em questão, permanece incerto exatamente o que mais poderia explicar essa anomalia. Outro pesquisador também, o falecido Philippe Coppens, ele faleceu em 2012, tem um livro dele, eu não sei agora qual foi, que ele também coloca essa questão da evidência de uma guerra atômica na Índia. Tá aqui, o livro dele é o Ancient Atomic Wars, Guerras Atômicas na Antiguidade, de 2005. Ele diz que no Vale do Rio Indo, uma das cidades que nós falamos de Harappa e Mohenjo-Daro, florescia no mais ou menos 3000 a.C. A questão é por que essas cidades foram abandonadas, e a resposta que foi apresentada é que essas cidades antigas podem ter sido destruídas por uma explosão atômica. Se for verdade, seria impossível ignorar a conclusão de que a civilização antiga possuía alta tecnologia. Coppens observou ainda que a história começa quando uma camada de cinza radioativa foi encontrada em Rajasthan, na Índia, a cobrir uma área de 3 km², 10 milhas a oeste de Jodhpur. A pesquisa ocorreu depois que uma taxa muito alta de defeitos congênitos e câncer foi descoberta na área. Os níveis de radiação foram tão altos nos indicadores dos investigadores que o governo indiano resolveu isolar a região. Então, os cientistas estão aparentemente confusos quanto a essa questão. Nós vamos ter que encontrar os clássicos, que jamais vão admitir isso, e esses que já partem para uma pesquisa maverick, sem rotular, não estão se incomodando em cair das suas cátedras e vão atrás da pesquisa. Então essa explosão ela remontaria, segundo eles, a 8.000 a 12.000 anos atrás. O corpo de evidência mais fascinante e perturbador, é um antigo texto sânscrito de uma idade indeterminada. O texto antigo do Mahabharata, juntamente com Ramayana, que é uma saga épica indiana, fantástica, gigantesca, ela é enorme. Ela conta histórias de um tempo muito antigo na Índia, as aventuras das guerras onde os deuses participavam com os homens. As sugestões, as ideias variam quanto à idade, entre 6.000 a.C. ou então mais antigo ainda, não existe como saber. Nós vemos que a civilização indiana é fantástica. Ela tem uma estética diferente da Suméria, ela tem uma estética diferente da egípcia.
até a questão da estética das esculturas. As esculturas indianas, hindus, elas são muito bonitas, elas são muito sensuais. As figuras estão sempre sugerindo um sorriso. Nós vamos ter referências em toda, não só na Índia, como na Indonésia, na Tailândia, no Camboja, no Laos. Diferente, por exemplo, da estética maia e asteca, são sempre caras raivosas, enfurecidas. As hindus são muito bonitas. Eu tenho uma paixão muito grande pelo hinduísmo e pelo Egito, que é outra civilização fantástica. Mas nós vamos falar então sobre esse trabalho épico, né? A saga do Ramayana, lá no Mahabharata. Lá é descrita uma guerra atômica. Eu vou começar a ler só um pequeno texto, que é gigantesco, né? No auge da guerra que eles chamam de Kurusketra, que ocorreu ao norte da Índia, um único projétil carregado com todo o poder do universo. Uma coluna incandescente de fumaça e chamas, tão brilhante quanto 1000 sóis rosas em todo o seu esplendor. Era uma arma desconhecida. Um raio de ferro, um mensageiro gigantesco da morte, que reduziu a cinza toda a raça dos Vrishnis e Andakas. Os cadáveres estavam tão queimados que eram irreconhecíveis. Os cabelos e as unhas caíram. A cerâmica quebrou sem causa aparente. Os pássaros ficaram brancos e depois de algumas horas todos os alimentos foram infectados. Para escapar desse incêndio violento, os soldados se jogaram em córregos para lavar a si mesmos e seus equipamentos. Um trecho adicional do livro antigo diz: Gurkha, voando em seu veloz e poderoso Vimana, arremessou contra as 3 cidades de Vrishnis e Andakas um único projétil, carregado com todo o poder do universo. Uma coluna incandescente de fumaça e fogo, tão brilhante quanto 10.000 sóis, surgiu em todo o seu esplendor. Era a arma desconhecida, um Thunderbolt de ferro, um mensageiro gigantesco da morte. E o que você pode perguntar? Eram Vimanas? Eram as Vimanas que as transportavam. Eram naves fantásticas, possuidoras de armas devastadoras, que podiam se elevar ao céu e destruir cidades inteiras. O povo da Índia, esse povo antigo da Índia antiga, possuía uma tecnologia incrível. O coronel Henry Alcott, o cofundador, junto com a Helena Blavatsky da Sociedade Teosófica, né, ele disse em uma palestra isso em 1881, em Allahabad. Ele fala: os antigos hindus podiam navegar no ar, e não apenas navegá-lo, mas travar batalhas neles. Com tantas águias de guerra que lutam pelo domínio das nuvens, para serem tão perfeitos em aeronáutica, eles devem ter conhecido todas as artes e ciências relacionadas a isso, incluindo os estudos das correntes atmosféricas, as temperaturas, a umidade, a densidade, a gravidade e a gravidade específica de vários gases. A professora Ramchandra Dikshita, da Universidade de Madras, repetiu isso. Ele escreveu um livro chamado A Sabedoria Hindu, né? A Sabedoria Hindu e os Vimanas. Ele diz que nenhuma pergunta pode ser mais interessante nas atuais circunstâncias do mundo do que a contribuição da Índia para a ciência da aeronáutica. Existem numerosas ilustrações em nossa vasta literatura purânica. Antigos indianos, juntamente com os seus deuses, entre aspas, conquistaram o ar. Talvez nunca saibamos ao certo se no passado distante uma civilização diferente da nossa, e talvez uma civilização mundial, planetária, nós temos muita evidência disso, com uma extremamente avançada, desenvolveu a energia atômica. E o mais perturbador disso tudo é que fomos ligar esses fatos ao que aconteceu na Suméria também, como é bem descrito por Zecharia Sitchin. Nós vamos que aconteceu alguma coisa muito, muito, muito trágica no passado. Eles desenvolveram essa energia atômica, se armaram e depois a usaram contra eles mesmos, brigando nas suas facções, nas suas diferentes posições políticas, religiosas, etc. Nós vamos encontrar sempre essa disputa. Esses deuses se envolveram nessas guerras ao lado dos homens, junto com os sumérios, junto com os egípcios. Existem relatos, vamos falar sobre os relatos egípcios também. Eu estou, por enquanto, falando sobre os indianos, porque tem muito a ver com a bomba atômica moderna que foi usada em Hiroshima e Nagasaki.
nós vamos ver qual envolvimento tem toda essa literatura sagrada indiana, que envolve tudo o que aconteceu lá em Álamo Gordo, né, que é descrito no Mahabharata e no Bhagavad Gita. Bom, voltando ao Novo México, vamos lá no verão de 1945, quando foi feito o teste lá na área de Trinity. O físico Robert Oppenheimer tinha uma obsessão, ele era obcecado pelos textos antigos indianos. Ele sempre foi um apaixonado. E nós vamos ver que os paralelos que existem entre a construção da bomba atômica e o que aconteceu no passado. Sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha ideia do terror que ia ser lançado junto com aquelas bombas. Ele viu a sua criação como um pesadelo definitivo. Ele disse depois em reportagens que podem ser vistas no site do arquivo Atomic, ele disse que sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas riram, outras choraram, a maioria ficou em silêncio. Eu lembrei-me das escrituras hindus do Bhagavad Gita. Ele cita: Vishnu estava tentando convencer o príncipe de que ele devia cumprir seu dever. Impressioná-lo, ele devia assumir a sua forma multiarmada. E ele termina dizendo: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. O Senhor da Morte e o Destruidor de Mundos. Esse avião que vocês estão vendo na foto é um bombardeio B-29. Foi um desses que jogou as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Esses eram os bombardeiros estratégicos americanos já no final da guerra. Vocês estão vendo também aí o depósito de bombas, né? O compartimento de bombas onde foi carregada a Little Boy e a Fat Boy. Eram bombas pequenas. Esses bombardeiros faziam voos de longa duração, eram bombardeiros estratégicos e por uma coincidência foi um desses que provavelmente levou os destroços do disco caído em Roswell em 1947 para a base de Holloman. Pois é. Outra foto é o deus Shiva, na forma da dança Nataraja, na dança da criação e destruição. Nós vamos continuar a conversar sobre esses deuses hindus fascinantes, poderosos, incríveis, e como eles brigavam entre eles. Brigas que aconteceram não só na história da Índia, como também na história da Suméria, na Grécia Antiga, em várias histórias de outras grandes civilizações, de povos sempre, os deuses lutando entre eles, lutando com os homens, e depois destruindo tudo e desaparecendo da história. Sumiram. Para onde é que eles foram? E de onde é que eles vieram também? E por que eles sumiram? Grandes perguntas, muitas perguntas, e algumas delas não teremos a resposta. Pelo menos por enquanto. Até já.